Ai, ai. Vocês estão vendo minha tela aí, galera? Boa noite, Isadora. Show. Então, pessoal, o áudio tá bom, tá tranquilo, tá cortando. São um, dois. Se o áudio cortar, me avisem que às vezes a internet aqui de casa dá uma oscilada. Aí pode dar umas picotadas dentro. Me avisa, eu dou uma pausada que ele volta a funcionar, beleza. Então, já temos quase todo mundo aqui. Boa noite, galera. Para todos que eu não dei boa noite ainda. Só reiterando que, infelizmente, nós não vamos ter aula prática até depois do dia 12 de abril, em função da pandemia, que nós voltamos a ter mais de 1.500 mortes por dia em função dessa doença. Então, vale a pena tomar cuidado e, aparentemente, pelo que tem apontado, tem aumentado a gravidade em casos de pessoas mais novas. Então, não vale a pena a gente se arriscar, pelo menos nesse momento. Deixa passar aí uns 45 dias, que é o que está programado, para que a gente tenha já uma vacinação maior e torcer para dar certo aí. Deus quiser, daqui a pouco o pessoal está vendendo a vacina nas redes particulares e a gente consegue ser vacinado mais rápido, porque se esperar os outros é complicado. Beleza? Enquanto isso, nós vamos ver nas aulas teóricas. Na aula passada, o que foi que a gente viu? Nós vimos a parte de atomística, a gente viu toda a parte de teoria atômica, desde o átomo lá de Dalton, que é o primeiro, até o átomo de Bohr, onde vocês viram lá a questão dos números quânticos, que era o número quântico principal, que era a camada, o número quântico secundário, ou azimutal, que era o orbital, a letrinha S, P, D ou F, o número quântico magnético, que era a localização no espaço desses orbitais, que até aquelas caixinhas que eu desenhei e saía 0 menos 1 em 1, ou menos 2 menos 1, 0 mais 1 e mais 2. Quem não tiver lembrado, lá no AVA tem aula gravada e você pode resgatar lá, tá bom? Dá uma assistida lá. A aula tem 1h30, você bota no vezes 2. Eu sei que eu falo rápido, mas eu acho que é possível. Pelo menos no ponto 5x dá para ir. Aí vira 1 hora. Só um minuto, pessoal, minha filha. Tá, vá. Aí, tá fechando a porta do quarto para o meu cachorro não me atrapalhar. Maravilha. Tem 3 anos. Pois é. Aí, e nós vimos também o número quântico de spin, beleza? Hoje a gente vai começar a entrar na parte de tabela periódica. Que eu vou pegar uma parte daquele conhecimento que vocês viram de números quânticos e para explicar como é que eu faço distribuição eletrônica, porque é a partir da distribuição eletrônica que a gente consegue observar as propriedades periódicas da tabela periódica. Beleza? Então, bora lá. Feita a introdução da aula. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. O Lockdown está dando um oi para vocês. E hoje vamos estudar o quê? Tabela periódica. Galera, o que é a tabela periódica? Ixi, lá vem a decoreba. Nem vai. Eu não quero que vocês, meus queridos alunos, decorem a tabela periódica. Eu não quero que você me diga que o potássio está no terceiro grupo do segundo período. Nem tá, ele está no segundo. Errei. Eu não quero isso. Certo? O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês entendam a tabela periódica e saibam usá-la. E vocês identifiquem as propriedades que ela atribui aos átomos, aos elementos. Beleza? Eu quero que você aprenda a consultar a tabela periódica, porque é para isso que uma tabela serve. Vocês que trabalham em farmácia ou trabalham em algum ponto de comércio, eu tenho certeza que tem uma tabela de preço, não tem não? Para que serve a tabela de preço? Para você ir lá e olhar o preço quando você está em dúvida. É ou não é? Então, essa é a ideia da tabela periódica, que vocês possam consultá-la. Espero, viu, professor? Primeiramente, vamos começar com a ideia.
Vamos ver quem começou a ideia de organizar elementos químicos. Galera, antes de eu entrar aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e me respondam pelo chat, quem quiser participar da aula. Se eu desse a vocês 100 cartões escritos de 1 a 100 e pedisse para vocês colocassem em ordem, vocês não iam tentar organizar isso de forma que fosse 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no 100? Sim ou não? E se eu falasse para vocês, eu quero em grupos de 10? Beatriz já tem grupo, viu? Alguém adicionar a Bia, por favor. Se eu falasse para vocês, coloquem grupos de 10, vocês iam fazer mais ou menos assim, não era não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vinha para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Tá travando para todo mundo ou só para Ana? Ela saiu, eu acho que ela caiu. Certo. Entenderam a ideia aqui, pessoal? Ou seja, o que é organização? Quando você começa a agrupar, o que é que acontece? Você tinha os elementos químicos conhecidos. E o pessoal começou a querer fazer o quê? Vamos organizar esses elementos. Só um minuto, pessoal, só um minuto. O pessoal me liga uma hora dessa. Pois é. A primeira proposta disso foi de Dolbenheimer, certo? Que é conhecida como lei das tríades. Que ele pegou o quê? Ele pegou os elementos químicos e organizou eles em grupos de 3. Tríade são 3. Sendo que a massa do segundo elemento é a média dos dois outros. Tipo assim, ó. A massa do lítio é 6,9. A massa do potássio é 39. A massa do sódio que ficava no meio é a média das duas. Tipo assim, ó. 69, 6,9 mais 39 dividido por 2 dava a massa do sódio, que era 23. Aí organizava lítio, sódio e potássio. Grupinhos de 3. Certo? Não vão endoidando a cabeça de vocês de decorar isso aqui, não. Isso aqui eu tô só introduzindo a matéria que eu gosto de contar a história do negócio. Aí o lockdown aí lembra de um tal de parafuso telúrico, que provavelmente vocês não lembram do ensino médio, mas ele existiu. Que foi a ideia de Charcot-Tolles. O que esse cara organizou? Ele idealizou o seguinte: os elementos conhecidos em ordem crescente de massa atômica, seguindo uma linha em espiral, tipo assim, ó, do hidrogênio para o lítio, para o berílio, para o carbono, para o nitrogênio. Depois do oxigênio para o sódio, para o magnésio, para o silício, para o fósforo, para o enxofre. Certo? E esse cara foi o primeiro a dar uma ideia, a ter o pensamento de que os elementos tinham propriedades semelhantes. Por exemplo, se você conseguir traçar uma linha aqui, ó, entre o lítio e o sódio, você vê que eles estão no mesmo estão no mesmo na mesma grade, digamos assim, ó. Vocês conseguem perceber isso, pessoal? O lítio e o sódio, ó, estão nessa mesma grade aqui, ó. Tá claro para vocês aí na tela? Pois é, o lítio tem propriedades químicas muito parecidas com as do sódio. Assim como o berílio, ó, que está nessa segunda grade aqui, ó, tem propriedades semelhantes ao magnésio. Então ele foi o primeiro a pensar em perceber semelhanças periódicas que se repetem, ó. O lítio tem uma propriedade. Aí ele vem, essa propriedade se repete no sódio. Beleza? Ele organizou isso nessa forma. Isso aqui serve? Serve não. Serve para contar a história. Não vale. Mas foi uma organização. Depois vem um cara chamado Newlands, com a lei das oitavas. Certo? Que esse cara era músico também. Além de químico, era músico. Ele organizou os elementos na ordem crescente de massa atômica, mas ele colocava em colunas de 7 elementos. Ele vinha assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois repetia. Certo?
Como se fossem as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. 8, lei das oitavas. Certo? Ó. Por exemplo, primeira oitava, hidrogênio, lítio, berílio. Hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí depois vem a segunda oitava, aí começa de novo. Flúor, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo e enxofre. Ele organizou dessa forma. Isso dava muito certo, até aqui. Do enxofre para frente, não batia mais nada com as propriedades. Porque lítio é parecido com sódio quimicamente, berílio é parecido com magnésio quimicamente, boro é parecido com alumínio quimicamente, carbono é parecido com silício, nitrogênio é parecido com enxofre. Mas a partir do oxigênio e do enxofre, não tem mais semelhança. Beleza? Depois veio o cabo que se garante. Entenda isso, pessoal. Uma coisa que eu não comentei. Todas essas teorias são antes de você saber nem o que era próton, o que era nêutron. Certo? Eu acho que o modelo atômico que valia aqui ainda, a noção de modelo atômico era o de Dalton. Então você não tinha noção de elétron, você não tinha noção de nêutron, você não tinha noção de nada. Nenhum desses caras, nem o Mendeleev tinha essa noção. Certo? E depois veio esse cara aqui, que é o mais importante deles, que é o Mendeleev. É tanto que vocês conhecem a tabela periódica como se fosse a tabela periódica de Mendeleev. E colocou todas as outras teorias no bolso, propondo o seguinte: organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica. Isso aqui todo mundo fez. Todos eles faziam em ordem crescente de massa atômica. Aquela questão da cartinha. Se eu dou 100 cartas para vocês, numeradas de 1 a 100, e peço para você organizar, seu primeiro pensamento é começar. Dá 1 para 2, dá 2 para 3, dá 3 para 4. A ideia de todos eles foi a mesma. Organizar em ordem crescente de massa atômica. Da menor massa atômica para a maior massa atômica. Qual foi a diferença que Mendeleev pensou em relação aos outros? Ele priorizou, deu prioridade às semelhanças nas propriedades químicas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte: se eu fosse organizar lá de 0 a 100 em grupos de 10, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 9. Em grupos de 9. Você concorda? O número 1 é par ou é ímpar? Respondam aí para mim. E o número 2 é par ou é ímpar? Beleza. Então você percebe que eu tenho uma sequência ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, né? Se eu faço de 1 a 9 e agora eu tenho que começar outro grupo aqui embaixo, você concorda que o número que vai vir aqui é o 10? Se eu for seguir a sequência? Ó, 1, 2, 3 até 9 e depois vem o 10. Concordam comigo? Beleza. Mas 10 é par ou é ímpar? 10 é par. E 1 é ímpar. Você percebeu que eu fiquei com ímpar em cima do par? Que se eu for organizar aqui, isso aqui vem até o 19 e depois aqui vai entrar o 20, eu vou continuar com a sequência errada, ímpar, par, par. O que acontecia com o pessoal que organizava os elementos? Como eles priorizavam somente a massa atômica, colocar em ordem. A do 9 tem que vir para o 10. E o 10 tem que ser aqui. Dava errado, porque você tinha um elemento ímpar e um elemento par embaixo. Como é que Mendeleev fez? Ele fez assim, ó. Eu vou deixar esse cara em branco. Eu vou colocar o 10 aqui. Por quê? Porque está na mesma característica, na mesma propriedade. Esse número é par e esse número é par. Vocês perceberam a ideia de organização? Além de colocar em ordem crescente, eu quero que os pares fiquem embaixo dos pares e os ímpares fiquem embaixo dos ímpares. Beleza para o número isso aí? Vocês entenderam isso? Certo. Então, galera,
Se para o número você faz isso, por que eu não faço para elemento? Como assim, professor? Eu vou priorizar a semelhança nas propriedades químicas, independente da massa atômica. Aí Mendeleev montou essa tabela aqui, ó, onde começava lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Quem é que tinha propriedade parecida com lítio? O potássio, certo? Quem é que tinha propriedade parecida com magnésio? Com berílio? O magnésio. Não sei se dá para ver, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Lítio, depois sódio, depois potássio. Ó. Esses três caras têm propriedades parecidas. Lítio, sódio e potássio. Berílio, magnésio, cádmio, boro, alumínio. Você está vendo que ele deixou um carinho branco aqui? Ó, você percebe que aqui não tem nada? Bem aqui, ó. Vocês conseguem ver que está em branco a tabela? Então, se ele fosse colocar, era para ele colocar o que tinha logo na sequência, que era o titânio, e colocar aqui embaixo. Mas a prioridade é o quê? Semelhança. O titânio tem uma química muito parecida com a do silício e muito parecida com a do carbono. Então ele pula uma casa da montagem dele e coloca o titânio aqui. E isso aqui ele falou o seguinte: vai ser descoberto no futuro um elemento químico que tem propriedades semelhantes ao alumínio e uma massa molecular próxima a 44. E adivinha, galera? Alguns anos se passaram e acharam um elemento chamado galho, que tem massa atômica 44 e tem propriedades químicas muito semelhantes à do boro e à do alumínio. Vocês perceberam a sacada de Mendeleev na organização? Ele deixou isso ó, em várias moléculas. Ele tem vários espaços vazios. Ó. Esse aqui está vazio. Esse aqui está vazio. Ó. Não se tinha conhecimento dos elementos naquela época. Desses que estavam nesse espaço aqui. Ó. Mas, por propriedades semelhantes, Mendeleev organizou e deixou já os espaços lá. E eles foram preenchidos com o tempo. Certo? Ó. Ele organizou elementos semelhantes em colunas. Então, essa coluna aqui, ó, grupo 1, toda ela tem semelhanças químicas. A grupo 2, toda ela tem semelhanças químicas. E é essa ideia que foi a base para o desenvolvimento da tabela periódica que a gente conhece hoje. Você ter propriedades semelhantes nas colunas. Beleza para vocês? Eu não ligo se vocês não entenderam o que foi que Newland pensou na lei da tríade. Não, Newland pensou na lei das oitavas, o que Doberheim pensou na lei das tríades, o que Charcot quis dizer com parafuso telúrico. Mas eu quero que vocês entendam a parte de Mendeleev. A ideia da organização dele, beleza? Mas o que Mendeleev fez de tão diferente? A ideia de criar grupos, a ideia de criar grupos que continham elementos químicos com propriedades semelhantes, ao ponto de deixar lacunas em branco para outros elementos que ainda não tinham sido descobertos. Os outros tentavam colocar todos os elementos em sequência. E Mendeleev não se preocupou com isso. Ele deu prioridade às propriedades dos elementos e não à sequência de massa atômica. Beleza? Aqui, ó, até mostrei para vocês aqui a tabela de novo. Então, a tabela que usamos hoje foi criada por Mendeleev. A tabela que a gente usa hoje, que vocês já viram na vida de vocês, parece com isso aqui? Não, né? O modelo, sim. Mas a tabela atual foi desenvolvida por Moseley. Certo? É outro cara que eu quero que vocês saibam o nome. Mendeleev jogou a ideia. Moseley desenvolveu a tabela que a gente conhece. Porque se você olhar a tabela periódica da gente, ela não é organizada em ordem crescente de massa atômica. Ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Certo? Mas como é que Moseley conseguiu desenvolver isso?
somente depois da descoberta do próton. Que para quem estava aqui na aula passada, sabe que o próton foi descoberto por Rutherford naquele modelo lá planetário, quando ele fez aquele ensaio lá com as folhas de ouro. Quando descobriu-se o próton e compreendeu-se que a natureza do elemento químico é dado pelo próton, a esse próton foi dado o nome de número atômico, que é o número de prótons que existem no átomo. O que é que Moseley fez? Organizou os elementos em ordem crescente de número atômico, resolvendo algumas inconsistências que existiam na tabela de Mendeleev. Beleza, galera? Aí ficou assim a tabela. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Repara, ó. O hidrogênio tem quantos prótons? Um próton. Número atômico 1. E o hélio, 2. E o lítio, 3. E o berílio, 4. E o boro, 5. E o carbono, 6. E o nitrogênio, 7, 8, 9, 10. Aí o sódio, 11. O argônio, 18. O potássio, 19. Por que essa tabela aqui de Moseley resolveu o problema? Que problema é esse que existia? Prestem atenção aqui no potássio. Prestem atenção aqui no argônio, que eu vou dar o zoom agora. Olhem para a massa do argônio, aqui embaixo. 39,94. Olhem para a massa do potássio. 39,09. Quem é maior? 39,9 ou 39,0? Me digam aí. Quem tem a massa maior, o argônio ou o potássio? Parem no número, 39,9 para o argônio, 39,0 para o potássio. Quem é que tem a massa maior? Professor, pela lógica aí é o atônomo, né? O argônio. Isso, Argônio, que Maria. não dá para ver, O não. argônio. O argônio. O AR, certo? Mas como é que Mendeleev organizava a tabela? Não era em ordem crescente de massa atômica? Então, quem era que era para vir primeiro? Era o potássio no lugar do argônio, certo? Concordam comigo? Pela ordem de massa, ó, essa massa é menor, era para vir antes do argônio. Ou seja, era para o potássio estar aqui, onde está o argônio. Mas, pessoal, isso aqui é um gás nobre. Isso é um gás. Potássio é um metal. Propriedade química é igual nenhuma. E a prioridade era o quê? Mesma propriedade química na mesma coluna. Então, era um problema que Mendeleev não conseguia solucionar. Por quê? Porque, em tese, era para vir um potássio, mas as suas propriedades químicas não tinham nada a ver com essa coluna, certo? Próton. Quando foi descoberto o próton, reorganizou-se a tabela em ordem crescente de número atômico, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora peguei. Tinha ficado confuso. Pronto. Agora repara, ó, a ordem é em número atômico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prótons. Normalmente a massa atômica acompanha. 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24. Mas em alguns casos ela não confere. Ela não segue a sequência do número atômico. Beleza? Todo mundo entendeu o que é que foi solucionado com a aplicação do número atômico? E aí? Show de bola. Então, Mendeleev desenvolve a ideia de organizar em ordem de massa atômica, mas priorizando as propriedades parecidas dos elementos, colocando em colunas, na mesma coluna, as propriedades iguais. Tinha algumas inconsistências em função da massa atômica não seguir a sequência correta, que deveria seguir. Isso é solucionado por quem? Por Moseley, quando pega a ideia, quando usou a descoberta dos prótons, do número atômico, para reorganizar a tabela em uma ordem crescente de número atômico e não de massa atômica. Aí ficou perfeita a tabela periódica, que é como a gente usa ela hoje. Aí o lockdown está puxando minha orelha.
A historinha é bem legal. Mas como é que eu interpreto a tabela? Primeiramente, vamos dar uma olhada como é que ela é dividida. Isso é uma tabela periódica sem elementos. Galera, prestem atenção. Aqui, ó, eu tenho o que eu chamo de família ou grupo, que é a coluna da tabela, certo? Aqui eu tenho o que eu chamo de família ou grupo. E aqui, ó, eu tenho os períodos, que é a linha, certo? Ó, primeiro período é a primeira linha da tabela. Segundo período é a segunda linha da tabela. Terceiro período é a terceira linha da tabela. Professor, mas esse buraco aqui no meio, não tem interferência não? Tem não. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período e assim sucessivamente. Beleza? E aqui nós temos os grupos. Grupo 1 ou família 1, grupo 2 ou família 2, grupo 3 ou família 3. Tá claro para vocês? Aqui embaixo, ó, eu tenho o que eu chamo de séries, que é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Vocês não vão usar isso aqui, mas ela existe, tá bom? E ela aparece na tabela. São os elementos que estão bem aqui, se eu não me engano. Duas séries que têm essas características aqui. Todos eles aqui embaixo são radioativos. Beleza, galera? O que é a família ou grupo? É a coluna. O que é o período? É a linha da tabela periódica. Certo? Então, se eu falar para vocês, me diga qual caixinha aí é a caixinha do segundo grupo no terceiro período. Vocês conseguem me dizer que caixinha é essa? Esse aqui é o grupo 1, esse aqui é o grupo 2. Esse aqui é o terceiro período, ó. Qual é a caixinha do terceiro período que está no grupo 2? Essa caixinha aqui. Todo mundo entendeu isso? Essa localização espacial da caixinha? Se eu pedir para vocês, eu quero a coluna, eu quero a caixinha do grupo 1 no período 7. Está aqui o sétimo período. Está aqui o grupo 1. É essa caixinha que eu estou falando. Beleza? Agora vamos entender como é que eu represento os elementos nessa tabela. Eu represento assim, pessoal. Essa aqui está até bagunçado, deixa porque ele não é bem assim na tabela. É tipo assim, ó. Normalmente na tabela você tem um elemento, carbono. Aí, acima, você tem um número... Na verdade, depende, vamos ser bem sinceros. O modelo padrão é esse aqui, ó. Número atômico embaixo, a massa atômica em cima e o símbolo do elemento. Certo? Número atômico é quem? O número de prótons. A massa atômica é quem? O peso desse átomo. Beleza? E o símbolo bem grande. Precisa decorar, professor? Não, meu filho, você precisa entender a tabela. Certo? Então, a tabela atual preenchida tem essa carinha aqui, ó. Aqui em cima a massa, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui em cima você vê a massa atômica nessa tabela. E aqui em cima você vê o elemento, o número de prótons. O elemento e o nome do elemento. Galera, normalmente a tabela vem com isso aqui, ó. Quase toda a tabela. O que é isso aqui, professor? É tipo a explicação de como está organizada. Aqui em cima é o peso atômico, aqui embaixo é o número atômico, aqui é o símbolo e aqui é o nome. O que é que vocês precisam saber para interpretar uma tabela? O que é o peso atômico, galera? É a massa. E o que é o número atômico? É o número de prótons. Beleza? Tranquilo? É. Aí, o lockdown está dizendo que ficou apertado, mas ele está perguntando o seguinte: por que, é que eu tenho cores diferentes? Amarelo, rosa claro, rosa choque e azul. Pessoal, os elementos na tabela periódica são separados em 4 grandes grupos, certo? Que são os metais, aqui ó, deixa eu dar o zoom aqui ó.
Os metais são os amarelos. Então, todo mundo aqui nessa tabela que tem a cor amarela é metal. Ou seja, quase toda a tabela periódica é composta por metais. O rosinha, esses aqui, ó, eu chamo de semimetais. É aquele ali uma mistura de metal com não metal. E os rosa pink são os não metais. Esses aqui, ó. Carbono, fósforo, selênio, o iodo e o astato. E por fim, nós temos os gases nobres. São esses elementos aqui, ó, que são praticamente não reativos. Esses caras aqui não reagem com quase ninguém. O hélio e o neônio, principalmente. O argônio você já consegue reagir com outra coisa hoje em dia. Mas no tempo que eles foram descobertos, não tinha reação com esses caras. Beleza? Todo mundo entendeu? Eu tenho grupos diferentes. Os metais, os semimetais e os não metais. E os gases nobres. Beleza? Tranquilo? Você quiser, você separa, desculpa aí, você separa até só em metais e não metais, tá bom? São esses aqui. Todo mundo para cá é não metal, não metal, e todo mundo para cá é metal. Posso seguir? Alguém ficou com alguma dúvida até agora? Tá tranquilo, não tá tranquilo? Hein? Dúvidas? Maria, tá tudo beleza aí, Natália? Rafael Dionísio, tranquilo. Bora lá. Entendi. Então só tem esses 4 grupos. Não. A tabela pode até ser dividida nesses 4 grupos. Mas os principais que vocês precisam entender é a ideia de Mendeleev. Mendeleev organizou os elementos em colunas por semelhança de propriedades. Então, os principais grupos da tabela periódica são esses aqui, ó. O grupo 1, que são os metais alcalinos. Professor, eu preciso decorar que o grupo 1 é metal alcalino, que o grupo 2 é metal alcalino terroso, que o grupo 3 é família do boro. Para minha prova, não. Para a prova de concurso, se vocês vão fazer no futuro ou não concurso, é bom. Porque às vezes nas provas ele fala assim, o elemento da família dos metais alcalinos. Aí o cara se lascou-se, porque ele não lembra que a dos metais alcalinos é o grupo 1A. Mas para a minha prova, vocês não precisam se preocupar com isso, tá bom? Quero que vocês saibam que a primeira coluna pode ser chamada de 1 ou 1A, que é a dos metais alcalinos. A segunda coluna pode ser chamada de coluna 2, grupo 2 ou 2A. Aí você vem para A3, A4, A5, você pode fazer, vamos lá. Existem 2 nomenclaturas. A numérica, hoje em dia é a mais aceita, que é essa aqui, ó. Que você vai dar 1 até a 18. É atual, tá bom? 1, 2, 3, 4. Vou falar para vocês, ó. O elemento no grupo 8. Então ele vai estar nessa coluna aqui. O elemento no grupo 13. Ele está nessa coluna aqui. Beleza? Essa é a mais atual. Qual é que é usada também muito ainda? A questão, ó, do 1A, 2A. Aí você tem esse grupo e esses grupos aqui, ó, chamados de elementos representativos. Isso aqui é 8A. 8A. Certo? Que tem esse Azinho na frente. Você tem família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Certo? E você tem aqui dentro esse grupo B, que é chamado de metais de transição.
têm propriedades semelhantes. E você tem, por fim, esses dois grupelhos aqui, ó, que é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Beleza? Toda essa separação está separando o que, pessoal? Propriedades semelhantes. Como é que eu, professor Bruno, vou cobrar de vocês na minha prova? Eu vou cobrar a família 1A e 2A? Não. Eu vou cobrar número. Porque eu acho muito mais fácil. Porque é só contar, filhote. Ah, eu quero o elemento do grupo 10. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achei o grupo 10. Não é não? Vocês preferem saber pelo número? Ó, 8B, 8B, 8B. 1B, 2B. Sem seguir sequência. Beleza? Então a gente vai por grupo. Fechado com vocês? Então, sigam-me. Eu tenho os metais alcalinos que têm propriedades, todos esses caras são muito parecidos um com o outro. Já que a pouco eu vou abordar elas. Certo? Por exemplo, vamos lá. Qualquer desses elementos aqui forma óxido dessa forma aqui, ó. Na2O, que é o sódio. Ou A2O. Todos são iguais. O magnésio dá 2A, MgO. O cálcio aqui embaixo, CaO. Todos são parecidos. Ou seja, os elementos que estão nessa coluna são todos parecidos quimicamente. Os elementos dessa coluna são todos parecidos quimicamente. Os metais de transição têm uma variação grande entre eles, mas eles têm, no geral, propriedades semelhantes. Os lantanídeos, toda essa série aqui, tem propriedades semelhantes, assim como os actinídeos. Essa família aqui do carbono, ó, o carbono faz 4 ligações. O silício também faz 4 ligações, que está logo abaixo do carbono. Beleza? O oxigênio é muito parecido com o enxofre, quimicamente falando. Assim como o flúor que está aqui é muito parecido com o cloro. É tanto que você tem um ácido fluorídrico e você tem um ácido clorídrico. Propriedades muito semelhantes, porque o flúor está em cima do cloro na tabela periódica. Você tem aqui o hélio, que é inerte, não reage. Da mesma forma que o neônio não reage. Da mesma forma que o argônio que está aqui embaixo reage muito pouco também. Então, posso acreditar do fundo do meu coração que todos vocês entenderam que essas colunas têm propriedades semelhantes. Pronto. Vou acreditar, viu? Esses são os elementos de cada grupo. Tá bom? Então você tem aqui, ó, carbono parecido com silício, parecido com germânio, parecido com estânio, parecido com chumbo. Berílio parecido com magnésio, parecido com carbono, parecido com estrôncio, parecido com bário, parecido com rádio. Beleza? Só isso. Mas por que esses elementos têm propriedades semelhantes? Para que você possa entender isso, eu vou precisar falar sobre distribuição eletrônica. Certo? Que é fácil. Arrocha aí. Primeiro vamos lembrar o seguinte. Um átomo que tem um próton, ele tem quantos elétrons? Um elétron. Concordam comigo? Uma carga positiva precisa de uma carga negativa para contrabalancear. Certo? Sim ou não? E se tiver 2 prótons? 2 elétrons. E se tiver 3 prótons? 3 elétrons. Se tiver 10 prótons? 10 elétrons. Beleza? Resumindo, o número atômico é igual ao número de elétrons. Beleza? Peguem isso aqui, ó. Tatuem no coração. O número atômico é igual ao número de elétrons. Isso, claro, se a matéria for neutra. Se não for cátion ou ânion, tá bom? Mas isso é assunto para outra aula. Exatamente. O que nós vamos ver é como esses elétrons se distribuem no átomo. O que foi que eu fiz com vocês na aula passada? Não foi explicar para vocês como localizar o elétron no átomo? Saber os números quânticos, para mim saber dizer que aquele elétron está na terceira camada, no orbital P, na caixinha -1, apontado para cima. Não foi isso que eu mostrei para vocês na aula passada?
Agora eu vou ensiná-los a distribuir. Se eu tenho 10 elétrons, como é que esses elétrons vão estar distribuídos pelo átomo? Beleza? Tipo, em qual camada o elétron vai ficar? Na mosca. Além das camadas, também temos que indicar em que orbital os elétrons estão e quantos elétrons tem naquele orbital. E como é que eu faço isso? Usando o diagrama de Linus Pauling. Quer dizer, professor, que eu não preciso do que eu vi a aula passada para fazer distribuição eletrônica? Não. Então pode ficar tranquila, Beatriz. Você não precisa ver a aula passada para fazer distribuição eletrônica. Você precisa para entender a distribuição, mas para fazer, não. Você vai usar esse diagrama. Onde você vai ter o número grande, que é a camada. E vocês lembram, não? O primeiro número quântico? Você tem 7 camadas, aí você bota assim, ó. De 1 a 7, uma coluna. Depois, partindo do 2. De 2 a 7, de 3 a 7, de 4 a 7. Você faz 4 coluninhas. Aí vocês vão lembrar que eu tenho uma letra, que é o número quântico secundário, que vai ser o orbital, né? Aí eu tenho o S, aí você bota a primeira linha todo mundo com S, a segunda linha todo mundo com P, a terceira linha todo mundo com D, e a quarta linha todo mundo com F. Beleza? Aí eu vou colocar ó, o número acima da letra, a quantidade de elétrons que cabe em cada orbital. Aí vocês lembram, por acaso, que o orbital S era só um quadradinho, que só cabia 2? Vocês lembram que o subnível P era 3 quadradinhos, cada um cabendo 2, que vai dar um total de quantos elétrons? 6. E o orbital D, que eram 5 quadradinhos, cada um cabendo 2. No fim das contas, dando 10. Vocês lembram disso? Pois eu coloco aqui, ó. Em cima da letra S, que só cabe 2 elétrons, eu boto 2. Em cima da letra P, eu boto 6. Em cima da letra D, eu boto 10. Em cima da letra F, eu boto 14 elétrons, que é o tanto que cabe. Ok, mas como é que eu uso esse troço aqui? Assim, ó. Por exemplo, eu quero fazer a distribuição eletrônica do lítio. Não estou entendendo. Qual parte, Beatriz? Você conseguiu compreender como é que eu organizei o diagrama? Eu não quero que você entenda aqui o que é o orbital, o número quântico principal que eu estou falando, ou o que é o número quântico secundário, que é a letra, ou quantos elétrons cabem na letra, porque eu falei isso na aula passada, certo? Eu quero que você entenda só como é que eu montei o diagrama. Ficou claro para você? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu peguei e fiz uma linha de números de 1 a 7, depois outra coluna de números de 2 a 7, depois de 3 a 7 e depois de 4 a 7, certo? Esquece camada. Aí você vai colocar as seguintes letras na sequência. S na primeira coluna, P na segunda coluna, D na terceira coluna e F na quarta coluna. Aí no orbital S cabem 2 elétrons. Então, em cima de cada letra, eu vou dizer quantos elétrons cabe. No orbital S, cabem 2. Aí eu boto 2 em cada letra. No orbital P, cabem 6. Eu boto 6 em cada letra, em cima de cada P. No orbital D, cabem 10. Eu boto 10 em cada D. E no F, cabem 14. Eu boto 14 em cima de cada F. Tranquilo? Você entendeu como é que eu montei isso aqui? Pode Agora eu bater. entendi. Agora eu Pronto. entendi. Você não precisa se preocupar aqui para fazer distribuição eletrônica com o que é um subnível, o que é um orbital, o que é a caixinha do número quântico secundário, certo? E se aí você vê na aula passada que está gravada, você consegue pegar isso aqui que eu estou falando. Mas você não precisa especificamente desse conhecimento para fazer distribuição eletrônica. Como é que você vai usar? Pega o elemento do lítio. O que é que esse 3 aqui está me dizendo, pessoal? Eu tenho 3 prótons. Se eu tenho 3 prótons, me responda no chat. Eu tenho quantos elétrons? Isso. Então eu tenho 3 elétrons para distribuir. Bruno, no ensino médio me ensinaram a distribuição de outra forma. Peraí, não vi o chat. Deixa eu pegar aqui o chat. É por tabela. Pela tabela periódica, é? Charliane?
Bruno, depois eu vou te mandar no WhatsApp o jeito que eles me ensinaram, certo? Pronto, aí eu rebato lá no WhatsApp como é que eles ensinaram. Tá bom? Eu dou uma explicação lá. Então, mas olha como é tranquilo isso aqui. Eu tenho 3 elétrons para distribuir, né? Quem é o primeiro orbital que vai aparecer? Eu faço uma setinha na diagonal para baixo. Qual é a primeira que pega? Um S2. Aí eu escrevo aqui, ó, um S2. Se eu já coloquei 2 elétrons distribuídos, quantos faltam para me distribuir ainda? Se eu tenho 3? Falta 1, né não? Então vai ser para o segundo, ó, outra setinha. 2S2. Opa, professor, mas não são 2 elétrons? Eu só não preciso de 1, 2S1. Percebam agora, ó, que eu tenho 2 elétrons aqui e um elétron aqui. Quanto é que é 2 mais 1, galera? 2 mais 1 dá quanto? 3. Todo mundo captou isso? Hein? E pro sódio? O sódio tem quantos elétrons? Me digam aí no chat. 11. Então vamos lá. 1S2, bota lá. 2S2, bota lá. Distribuiu 4. Tá faltando ainda 5. Não, 7. Aí pega o 2P6, bota lá. Já tem quantos aí, galera? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Estão me acompanhando? Tá faltando quanto? 1. Aí eu vou pegar o 3S. 3S1. Essa é a distribuição eletrônica dos elétrons no átomo de sódio. 1S2. Eu tenho 2 elétrons no orbital S da primeira camada. Eu tenho 2 elétrons no orbital S da segunda camada e 6 elétrons no orbital P da segunda camada. Eu tenho 1 elétron no orbital S da terceira camada. Essa é a leitura que eu estou fazendo. Se eu pegar agora o rutênio, vamos lá. 37. Pega o S, depois pega o S2 e o 2P. Depois eu vou pegar o 3S e o 3P. Depois eu vou para o 4S. Ah, tá errado aqui. Foi mal, peraí. Deixa eu corrigir aqui para mim não explicar errado. Senão vai dar bad. É assim, filhão. Isso. Vai ficar assim, pelo menos. Tá melhor, já. Vamos entrar na sequência certa. Abre. Certo, ó. Vou botar aqui que é transparente. Um S, 2S, 2P, aí 3S, 3P. Tá faltando mesmo. Oh, Deus. Vai errar de besta. Quem mandou errar? Bom, vou corrigir na mão. Professor, Nananana. Bem aqui, galera, me desculpem. Tem um 4S2. Certo? Bem aqui, entre o 3P e o 3D. É só seguir a sequência, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3P6 é o 4S2, que eu esqueci de botar aqui na animação, tá bom? Aí depois vem o 3D10. Por fim, o 4P6. E finaliza com o 5S1. Para quê? Para que eu tenha 37. Quer ver? Contem comigo, ó. 2, 4, com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Isso, Beatriz. Com 2, 20. Com 10, 30. Com 6, 36. Com 1, 37. Eu distribuí todos os 37 elétrons. O que é que eu uso? Eu uso esse diagrama para fazer a sequência. Eu começo no 1, depois vou para o 2. S. Depois vou para o 2P. Depois vou para o 3S.
depois vou para o 3P, depois vou para o 4S, depois vou para o 3D, depois 4P, depois 5S. Se eu fosse continuar, 4D, 5P, 6S, 4F, 4D, 6P, 7S. Vocês entenderam a ideia? Alguém ia me perguntar alguma coisa e eu cortei, me desculpa. Quem era? Pode falar. Quem ia falar, pode falar. Agora eu deixo. Égua ficou com raiva de mim, foi? Tá bom. Galera, vocês entenderam como é que eu faço a sequência? Hein? Viu, Beatriz? Você me perguntou. É a soma? É a soma. Você vai distribuir todos eles. Tá bom? Vamos pegar mais um. Pega o berílio aqui, por exemplo. O berílio é só 4. Como é que eu faço com o berílio? Ó? Se são 4, eu começo sempre por esse aqui. Um S2. Aí eu boto lá. Depois, ó, 2S2. Pronto. Não tinha que distribuir 4? 2 mais 2, 4. Acabou. Distribui todos os elétrons. Se eu pegar o magnésio, que são 12. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Fui demais. Para no 4S2. No 3S2, ó. Eu tenho quantos? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Eu só precisava de 12. Distribuir. Sim, aí. Presta atenção no seguinte, galera. Estão reparando nesses números aqui, ó, os últimos? Oi, Rita, pode falar. Você levantou a mão por querer ou foi sem querer? Tá bom. Então, pessoal, sim, e aí? Presta no seguinte, olhem para esses números aqui, ó. Os últimos da distribuição. Ou não, Rita? Você não tá muda, não? No áudio, né? Óbvio. Pode falar. Escreve, então, enquanto eu explico aqui. Ó. Reparem nesses números aqui, ó. Os últimos. Ó. Os últimos. Vocês estão vendo que eles têm a mesma letra e elétron? S1, 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 S2, S2. Galerinha, se eu falasse para vocês, dê um murro na parede, o que é que vai doer, sua mão ou sua cabeça? Pergunta meio esdrúxula, né? Respondam aí no chat. Dê um murro na parede, vai doer a mão ou a cabeça? Por quê? Porque é a mão que está fazendo contato, né? Então imagine dois átomos. Um átomo redondo, aqui, e outro átomo aqui. Vocês concordam comigo que quem vai reagir um com o outro é essa camada mais externa? Não é a camada de dentro, é a externa que vai reagir? Sim ou não? Tá me escutando agora? Agora eu tô. É porque meu notebook tá com problema. Enfim, eu não entendi o porquê o senhor colocou um S2. Certo, tá certo aí. Aí o senhor colocou depois 2S1, só que tem 2S2. Pronto. Aqui em cima, né? É, Por quê? Ele tem quantos para distribuir? 3. Vamos lembrar das caixinhas. Eu tenho, ó, no S, uma caixinha.
E nesse outro S, deixa eu botar com a canetinha. Eu tenho uma caixinha nesse aqui, né? Eu tenho uma caixinha nesse aqui. Você lembra disso, não lembra? Tá, lembro. Pronto. Aí eu quero distribuir 3. Eu preciso, ó, na caixinha do S1 cabe 2, né? 1, 2. Na caixinha do S2 cabem 2. Mas eu só preciso de quantos? De 1. Então eu só boto 1. Não preciso botar os 2. Isso aqui está te dizendo, Rita, quanto que cabe. Tipo, eu posso ter o 3D7. Sem problema. Então, tipo assim, na terceira explicação, não importa a quantidade que eu vou colocar em cima, só importa o valor final. Não entendi a pergunta. A Repete a quantidade que eu pergunta. vou... Tipo, eu sei que cada... Aqui A do primeira berilho linha aqui, cabe vai. 2. A primeira linha cabe 2. Ah, A segunda, 6, e assim por se vai. Então, tá a sequência. Eu posso colocar qualquer número dentro dessa ordem, contanto que no não, final dê 37. não, não. Você tem que ir preenchendo. É como se você estivesse enchendo um balde d'água. Você só pode trocar de balde quando o primeiro balde encher, entendeu? Você tem um balde aqui, você só pode passar para o outro balde quando esse aqui encher. Você não pode deixar esse aqui na metade e passar para o outro, não. Tipo, o que eu quero dizer com isso? Eu não posso fazer assim, por exemplo, um S1, 2S1, 2P1 para distribuir por lítio. Não são 3 também, ó? 1, 2, 3, 1, 2, 3? Aí você está perguntando para mim? Que não importa o valor? Isso. Não. Eu preciso encher. Então, esse primeiro aqui cabe quantos? Cabem 2, né? Então eu preciso botar um S2. Eu preciso encher ele. Aí eu parto para o próximo. O outro cabe quantos? Cabe 2. Mas eu só tenho um. Aí é um S1. 2S1. Entendeu? Quando eu venho aqui para o berilho, ó, o berilho tem 4. Aí o berilho tem 4. Então, vai um S2, encher o primeiro. Agora vamos encher o segundo. 2S2. Se eu pegar, depois do berílio vem o boro. O boro. O boro é 5. O boro é 5. Como é que ficaria a do boro? Vamos lá. A Ah, primeira, né? entendi. Encheu a primeira, um S2. Encheu a segunda, 2S2. Tem um 4. Eu preciso de 5 elétrons. Falta quanto? Falta 1. Eu vou pegar o balde do P, o 2P. Mas eu não tenho 6, eu só tenho 1. Aí eu boto 2P, 1. Entendeu? Beleza. Show de bola. Então, voltando aqui para o raciocínio que eu estava dando. Vocês concordam comigo que é essa camada mais externa que vai reagir? Sim ou não? Beleza. Então, presta atenção, ó. Lembram da aula passada que eu falei para vocês que esse número aqui, ó, é a primeira camada, esse aqui 2 é a segunda camada, esse 3 é a terceira camada? Vocês lembram disso? Que tinha até a sétima camada, que era a camada K, L, M, N, O, P, Q, taranã? Sim ou não? É o número quântico principal, que é o número de camadas. Pronto. Isso quer dizer o quê? Que nesse elemento, ó, quem é a camada maior? É a 2. Então, essa é a camada mais externa. É essa camada aqui que vai reagir. Nesse elemento aqui no sódio, qual é a camada mais de fora? É a 3, não é não? A camada mais externa do lítio tem quantos elétrons? 1. A camada mais externa do sódio tem quantos elétrons? 1 também. A camada mais externa do rubídio tem quantos elétrons? 1 também. Vocês estão percebendo que tem a mais externa? É idêntica, ó. F1 e S1. Só muda a camada, mas ela tem a mesma cara. Deu para entender? Olha para cá, ó. Professor, S2. repete só um pouquinho aí que falhou aqui. Falhou o áudio.
Só nas Beleza, camadas peraí. aí, Simone está nas últimas perguntando aqui uma camadas. coisa. Professor, esse número de cima é a quantidade de caixinhas que cabe. É a quantidade de elétrons que cabe naquele orbital. Tipo, no P, por exemplo, cabe 6. Aí, se você lembrar da aula passada, o P tem 3 caixinhas. Cada caixinha cabe 2, por isso que cabe 6. Certo? Vou explicar de novo. Deixa eu passar aqui por outro slide, então. Deixa eu pegar esse slide aqui que está branco. Pessoal, se eu tenho esse átomo aqui, ó, com um elétron no final dele, e eu tenho esse átomo aqui, ó, também com um elétron no final dele, certo? Vocês concordam comigo? Se essa camada de fora aqui reage, cada uma tem um elétron, eles vão reagir da mesma forma? Sim ou não? Hein? Sim. A camada final desse aqui, a 2 e 1. E a desse aqui, ó, 1, 2, 3 e 1. Se eu pegasse outro átomo, uma camada, duas camadas, 3 camadas, 4 camadas. Essa quarta camada também só com elétron seria 4s1. Você está vendo que está todo mundo igual, ó? S1, S1 e S1. Então, esses 3 átomos teriam propriedades semelhantes, certo? Quem é que vai me dizer a propriedade de um elemento? É quem reage ou não é? Quem é que me diz? Como é que eu sei se você é raivoso ou não? Se eu começar a fechar com sua cara e você me responde com grosseria, você é uma pessoa irritadiça, né, não? Ou se você... Não tem nada a ver essa analogia. Viajei aqui agora. Vocês compreenderam isso, pessoal? Que essa última aqui vai dar a propriedade do átomo? Sim ou não? E que essa última camada está expressa... Isso, a mais externa é quem reage. E que essa última camada, ó, é a que tem o maior número, aqui, ó, 2, 5, 2, 3. E eu sei quantos elétrons tem na última camada. Aqui tem 2 elétrons na última camada. Aqui tem 2 elétrons na última camada. Essas 3 aqui, cada uma tem um elétron na última camada. Certo? Essa última camada, ela é chamada de camada de valência. Certo? E ela é quem participa das reações químicas. Todas as reações químicas ocorrem na camada de valência, tirando as reações radioativas, mas eu não vou falar disso agora. Todas as reações químicas acontecem na camada de valência, certo? E como elas são iguais, os elementos têm propriedades semelhantes. Ah, moleque, saquei. Vocês também sacaram? Os elementos que têm a mesma camada de valência têm a mesma propriedade química, porque eles vão reagir da mesma forma, já que é a camada de valência que vai reagir. Vocês conseguem fazer esse start na cabeça de vocês? Camada de valência igual significa a mesma quantidade de elétrons na última camada. Essa última camada que reage. Então, os elementos que têm 2 elétrons na última camada vão reagir de forma semelhante. Todo mundo conseguiu compreender isso? Sim ou não? Não, repito. Isso é muito importante. Beleza. Olha aí como é que fica a tabela organizada por camada. Mais ou menos, Beatriz. Você entendeu a distribuição? M. Distribuição? Eu sempre vou ficar lá com o cara no último. Pronto. Olha para cá agora, ó. Deixa eu dar até o zoom, ó. Olha para cá, ó. Tu entendeu que essa coluna aqui, toda ela tem propriedades semelhantes?
porque a Eve organizou lá por propriedades parecidas nas colunas. Olha a última camada, ó, S1, 2 S1, S1, S2, 3 S1, S1. Todo mundo 4, S1 aqui, S1. ó. Ó a segunda coluna. Todo mundo S2, ó. A terceira coluna, ó. S1, S2, D1, S2, D1, S2, D1. Ó a outra. S2, D2, S2, D2, S2, D2. Aqui, ó. Vamos mais longe. 2S, S2, P4, S2, P4. Você tá vendo? Que é todo mundo igual. Tô. Sim, Então, entendi. as propriedades idênticas ocorrem porque eu tenho camada de valência idêntica. Por que elas são idênticas? Porque esta bendita é quem reage com os outros elementos. Qualquer reação química que aconteça, por exemplo, o átomo HCl. Quem é que está reagindo? É a camada de valência do H com a camada de valência do Cl. É o elétron que está aqui com o elétron que está aqui. Se o Cl pelo flúor, eu vou ver, ó, que eu tenho S2P5, 7 elétrons de valência. Eu tenho S2P5, 7 elétrons de valência. As camadas de valência são iguais. Então, o HCl é muito parecido com o HF, que é muito parecido com o HBr, que está bem aqui embaixo, ó. Que também tem 7 elétrons de valência. Que é muito parecido com o HI, que também tem 7 elétrons de valência. Percebeu a semelhança? Sim. Tomara que dê tempo de eu terminar, Ralf. Bora lá. São tipos características que seguem um padrão. Exatamente. E algumas propriedades dos elementos químicos vão seguir esse padrão, que é o raio atômico, a energia de ionização e etc. Em consequência das propriedades dos das elementos. propriedades dos elementos se repetirem, se repetirem, tem uma periodicidade, a tabela periódica apresenta algumas propriedades, chamo de periódicos. Deixa eu repetir o que eu falei aqui, ó. Em consequência das propriedades dos elementos se repetirem, apresentarem uma periodicidade, algo periódico que acontece de vez em quando. Por exemplo, a minha turma aqui tem muito mais mulheres do que homens. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, a não ser que Deus o livre tenha alguma doença ou tome algum tipo de medicamento, menstrua todo mês. Ou seja, é um efeito periódico. Todo mês vocês vão menstruar. A não ser que você esteja grávido com algum problema de saúde ou tomando algum remédio. Então, é uma propriedade periódica a menstruação, já que todo mês ela acontece. Entenderam a ideia do raciocínio? São propriedades que se repetem ao longo da tabela. Vamos lá. Uma dessas propriedades é a carga nuclear efetiva. Tá bom, é para você jantar. Maria, desliga o teu áudio. Por isso que tá dando circuito. Ui, sou eu! É você. Certo. Uma dessas propriedades é a carga nuclear efetiva, que ela é definida como a força de atração real que os elétrons de valência sentem pelo núcleo. Como assim, força real? Tipo isso, ó. Você está vendo que esses dois elétrons estão mais perto do núcleo? Aí eles vão ser atraídos por ele, certo? O núcleo é positivo, os elétrons são negativos. Esses elétrons aqui, eles não estão mais longe? Além disso, o núcleo já está atraindo esses dois, é como se esses caras aqui fizessem uma barreira. E essa força de atração que o núcleo tem nesse elétron aqui, ó, ela é um pouco menor. Se eu pegar uma camada mais externa ainda, essa força é menor ainda. Então, pessoal, o que é carga nuclear efetiva? É a força real que esse núcleo vai fazer nesse elétron aqui, ó. Essa carga nuclear, ela é diminuída quanto mais elétrons eu tenho aqui dentro. Eles formam tipo uma barreira, diminuindo a ação desse núcleo nesse elétron lá da ponta. Beleza?
Então é como se os elétrons internos barrassem a energia do núcleo. Exatamente. E eu consigo calcular essa carga nuclear efetiva. Por essa fórmula aqui, ó. A Z, carga nuclear efetiva, Z efetivo, é igual ao número atômico menos o sigma. O que é esse sigma? É os elétrons internos, que formam uma blindagem. Como é que vocês vão entender isso aqui, ó? Você pega o átomo de sódio. O átomo de sódio tem um elétron na camada mais externa, certo? Ó, um elétron aqui. Beleza? Eu tenho quantos elétrons aqui dentro? Vamos contar comigo. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Certo? Então, ó, o átomo de sódio, qual é o número atômico dele? É 11. Quantos elétrons eu tenho aqui internos? 10. Quanto é que é 11 menos 10? 1. Essa é a carga nuclear efetiva. Certo? Se vocês forem pesquisar no Google ou em algum outro material, vocês vão ver uma coisa chamada de regras de Slater. Não se estressem com isso. Certo? Eu não vou nem falar. Só vai contar como o número de elétrons internos menos o número atômico. Vai dar carga nuclear efetiva. Se eu pegar o cloro, que é 17, ó, ele tem quantos elétrons externos? Aqui, ó. É toda a camada 3, ó. Tem 7 elétrons externos. E quantos internos? Tem 10. Como é que vai ficar a continha? 17 menos 10. Vai dar quanto a carga nuclear efetiva? 7. Todo mundo entendeu como é que eu faço essa continha besta? É uma subtração. Número atômico menos elétrons internos. Show? Posso seguir? Hein? Beleza. Se a gente for calcular a carga nuclear efetiva para todos os elementos, a gente vai ver a seguinte propriedade periódica. Essa carga nuclear efetiva, ela vai aumentar da esquerda da tabela para a direita da tabela. Isso quer dizer o quê? Que o elemento que está aqui, ó, tem a carga nuclear efetiva menor do que o elemento que está aqui. Porque ela aumenta. Ela aumenta. Certo? Ela aumenta. Para a direita. Tranquilo? E ela também aumenta de baixo para cima. Ou seja, os elementos do grupo 1 têm uma carga nuclear efetiva menor que a do grupo 2. Os elementos no período 1 têm uma carga nuclear efetiva maior do que os elementos no período 2. Todo mundo entendeu isso? Como é que eu cobro isso aqui em prova? Está aqui o hélio. Está aqui o sódio. O hélio não. Está aqui o lítio. Está aqui o sódio. Aí eu pergunto. O elemento sódio possui carga nuclear efetiva maior que o elemento lítio? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Aí você vai lembrar disso aqui, ó. Como está abaixo e a carga nuclear efetiva aumenta de baixo para cima e o sódio está debaixo do lítio, o sódio tem carga nuclear efetiva menor. Vocês entenderam isso, galera? Hein? Beleza. Outra propriedade é o raio atômico. O que é o raio atômico? É o tamanho do átomo. Vitória Bernardes. Não. O que é que você não entendeu, Vitória? Qual foi a parte que você não entendeu? Deixa eu voltar para o começo. Eu não vou nem explicar o que é carga nuclear efetiva. Deixa eu fixar só na propriedade periódica. Que é como eu cobro isso aqui. Certo? É tanto que eu acho que eu vou falar sobre propriedade periódica. Só tem uns 10 minutos, 15 minutos saindo. Eu quero que você entenda que a carga nuclear efetiva, ela aumenta da esquerda para dizer o quê? Eu tenho aqui grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17, grupo 18. Certo? Aqui eu tenho período 1, período 3, período 4, período 5. Vamos lá. Se eu estou te dizendo que a carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita,
Eu estou te dizendo que o elemento do grupo 13 tem uma carga nuclear efetiva maior ou menor que o elemento do grupo 15? Me diga aí, Vitória. Maior ou menor? Menor? 13 em comparação ao 15. Não entendi. Menor? Menor, porque ela aumenta da esquerda para a direita. Então, o cara que está à esquerda do outro vai ter uma carga nuclear efetiva menor. Certo? Agora, se eu pegar um elemento que está no terceiro Professor, período. Oi, pode professor, falar. tem como voltar só um pouquinho, porque eu perdi a conexão. Tem. Só no Voltar um pouquinho início, para quando onde? você vai Vamos lá. começar. Certo. É no início, Como no é que eu quero início que dessa vocês parte entendam aí. isso aqui? Vou lá voltar lá. O que eu quero que vocês entendam aqui? A periodicidade. Como é que isso varia? Certo? A carga nuclear efetiva, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Isso quer dizer o quê? Que, vamos lá, deixa eu perguntar agora para a Natália. Natália, se essa carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita e eu tenho um elemento no grupo 13 e um elemento no grupo 15, certo? Ela aumenta nesse sentido aqui, ó. A carga nuclear efetiva do elemento 13 é maior ou menor que a do elemento 15? Do elemento 13, ele é menor, porque não é Exatamente. Ela crescente. aumenta da esquerda para a direita, Sim. certo? E, fazendo o mesmo raciocínio, já que ela aumenta de baixo para cima, um elemento do grupo 2, do período 2, tem uma carga nuclear efetiva maior ou menor que um elemento do grupo 4, do período 4? O 2 é maior, porque não é crescente de baixo para cima, né, professor? Exatamente. Entendeu aí, Vitória? Sim. Beleza. Outra propriedade desse tipo, por que é periódico? Porque ela se repete, ó. Ela vem e repete aqui embaixo. Vem e repete aqui embaixo. Outra propriedade periódica é o raio atômico. O raio atômico é o quê? É a distância entre um átomo, é o tamanho do átomo, certo? É isso aqui, ó, o tamanho do átomo. Beleza? Isso é o raio atômico. Como é que ele vai variar na tabela periódica? Ele vai aumentar, tá bom? É sempre aumento essa seta aqui. Quando vocês forem ver essa aula, essa seta é sempre aumento. Ele vai aumentar da direita para a esquerda. E ele vai aumentar baixo para cima. No mesmo raciocínio, galera. Se eu tenho o elemento do grupo 1 e do grupo 2, o elemento que está no grupo 1 tem um raio atômico maior ou menor do que um elemento que está no grupo 2? Respondam aí no chat. Maior ou menor? O elemento do grupo 1 tem um raio atômico maior ou um raio atômico menor do que um elemento do grupo 2? Maior, exatamente. Por quê? Porque ele aumenta da esquerda para a direita. Estou torcendo aqui do fundo do meu coração para todo mundo estar entendendo isso. No período, mesmo raciocínio. Período 1, período 2, período 3, período 4. Se eu comparar um elemento do quarto período com o do segundo período, quem é que tem um raio atômico menor? O do segundo ou do quarto período? Já que ele aumenta de baixo para cima. O quarto é maior ou menor que o 2? O do segundo período é maior. É maior ou menor? Eu acho que eu confundi a pergunta. O do segundo período é maior ou menor? Menor. O do quarto período é maior, porque ele aumenta de baixo para cima. Certo? Afinidade eletrônica, que é a energia de ionização, desculpa. Que é a energia que eu preciso para arrancar o elétron da última camada. Certo? Como ela vai variar na tabela periódica? Ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tem só umas exceções aqui. Isso aqui, galera, não tem o que fazer. Tem que decorar essas exceções, tá bom? Do grupo 2 para o grupo 13 e do grupo 15 para o grupo 16. Como assim, professor? Deixa eu pegar aqui. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5.
O nosso raciocínio lá que a gente estava fazendo, nessa sequência, a energia de ionização, é o que eu estou falando agora, energia de ionização, ela é maior entre o grupo 4 e 5. Ela é menor aonde? No grupo 4 ou no grupo 5? Menor aonde? Beleza. 2 e o grupo 13. Ela é menor aonde? No 2 ou no 13? Seguindo o raciocínio que a gente estava fazendo. No 2 ela seria menor. Mas é uma exceção. Ela é maior no 2. Em 2 e o 13 ela é maior no 2. Percebeu? Ó? Exceção. Exceção é o contrário do normal. Menor. Então, é maior no 2. Beleza? Captaram isso aí? A mesma coisa do 15 para o 16. Se eu pergunto para vocês, do 15 para o Professor, pode 16. repetir, porque Oi, cortou. pode falar. Posso. Bora lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui vocês pegaram, né? Todo mundo está entendendo isso aqui. Se eu pergunto do 4 para o 5, quem é que é o menor? 4. Se eu perguntar para vocês do 15 para o 16, quem é o menor? O 16 porque é exceção, né? Já está considerando a exceção, Isadora. É isso? Pronto. Agora, se não fosse considerar a exceção, qual seria o maior, pessoal? O menor, desculpa. O 15. Mas olha aqui, ó, Rita. Exceção, os elementos do grupo 2 e 13 e do 15 e 16. Isso quer dizer o quê? Que o normal é que o 15 tivesse uma energia de ionização menor que o 16. Mas, como é uma exceção, a energia do 15 é maior que a do 16. É como se nesse pedacinho fosse assim, ó. Beleza? Compreenderam? Depois eu explico por que é que é diferente. Mas por enquanto é aceito como verdade. Mas depois eu explico. Tá certo? Tranquilo, galera? Por último, a afinidade eletrônica, que é a energia que é liberada quando um elétron é adicionado ao átomo, ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Com exceções nos mesmos grupos. 12 e 13, 2 e 13, 15 e 16. Isso quer dizer o quê, pessoal? Vamos lá. Para fixar de vez. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pergunto para vocês, entre esses dois elementos, qual tem a maior afinidade eletrônica? E entre esses dois elementos, quem é que tem a maior afinidade eletrônica? O 15. Exato. Perfeito. Professor, essas exceções têm alguma variação aqui no período? Tem não. É só no grupo. Não tem exceção no período. Aí tem uns exercícios. Eu vou deixar aqui para vocês, ó. Outro exercício. Outro exercício. E foi. Pessoal, ficou um pouquinho aperreado no final, admito, tá bom? Me bananei um pouquinho no tempo, eu me empolguei demais contando a história da tabela periódica para vocês. Eu não consegui explicar com muita atenção essa parte final. Mas, se vocês quiserem olhar isso, lá no canal do YouTube, que tá a aula de vocês, tá bom? Que é o Química de Copa. Esse canal aqui, ó. Deixa eu botar o nome aqui no chat. Química de Copa. Vocês vão ver essa aula que eu dei no semestre passado, para a mesma turma de Química Geral.
E lá está mais explicadinho só essa parte final. Mas também não está tão bem explicada a parte do começo. Aí quem quiser assistir lá... Tem não, Rafael, pode ficar tranquilo. Rafael, viu? Tem trabalho não. Deixa eu até conferir aqui um negócio, rapidinho, antes de dispensar vocês. Ah, enquanto eu vou conferindo aqui, eu vou fazer a chamada. A chamada funciona do mesmo jeito, tá? Depois vai, vocês vão colocar o nome de vocês completo embaixo. Professor, Aí vocês me respondem agora por áudio, tá bom? Não escrevam mais, se não ficar só com a sequência do nome de vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida, pergunta. Não escreve. Ficou alguma dúvida da aula, galera? Tá todo mundo tranquilo? Pode falar. Quem Assim, quiser falar, professor, falando por comenta mim, isso. desse jeito que você explica, assim, entra bem na cabeça da gente, viu? Deixa bem. Essa maneira bem popular que você fala, a gente absorve melhor o conteúdo. Pelo menos para mim, serve, viu? E para vocês, quem mais quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Estão conseguindo entender bem? sai. Você é um magrelo enxerido. Você é um magrelo enxerido. Você é um magrelo enxerido. Eu também Sou o quê? Eu acho que nada tá falando isso comigo, não, eu acho. Billy! Tô dizendo, é o cachorro dela. Eu adoro ela lá em cada dessas coisas. Onde é que o professor vai se chamar de magrelo enxerido em outro canto? Pessoal, vocês estão fazendo a chamada aí. Só conferir com vocês, de verdade. Espera só um minutinho. Não, não vai dar tempo. Mas eu acho que, se for para sexta-feira agora, eu aviso, que é o nosso encontro para discutir o projeto de extensão. Tá bom? Eu aviso no grupo do WhatsApp da disciplina lá quando é que vai ser. Porque se não é nessa sexta, é na próxima já. Certo? Que é uma aula, um encontrozinho de 1 hora no máximo, para a gente só se reunir e debater o projeto. Tá bom? Para me apresentar para vocês. Tranquilo para todo mundo? Vou encerrar aqui a gravação. Ó, ainda tem gente fazendo chamada.